Estamos entrando ao vivo, hein? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelas respostas. Então, dando continuidade ao ciclo de debates Quilombo do Rosário, em relação à Semana da Consciência Negra aqui no Museu Bispo do Rosário, Arte Contemporânea. Só primeiramente eu gostaria de pedir licença, né, a Goa mais velho, a Goa, ao dono da palavra, né, também, e saudar todos e todas que estão se fazendo presente hoje aqui nessa mesa de debate, nessa mesa que é Memória e Patrimônio do Negro, da Negra no Brasil. E aí, eu gostaria de, inicialmente, saudar e agradecer ao pai Paulo, à mãe Celina e à Thaís, pelo comprometimento de ter vindo fazer essa reconexão, não é? E aqui nesse território que é tão importante, que é a colônia Juliano Moreira, que é Jacarepaguá, conhecida como Sertão Carioca, né? E aí eu gostaria de chamar para compor a mesa Memória e Patrimônio do Negro, Negra no Brasil, Baba Paulo José de Ogum, do Ileacé Ogum Alacorô, Quilombo Quilombá, de Bongaba, Magé. Mãe Celina de Xangô, diretora do Centro Cultural Pequena África. Thaís Rosa Pinheiro, mestre em Memória Social e fundadora do Conectando Territórios. E aí, só explicando mais ou menos como que a gente vai estar fazendo essa divisão. Vai ser 25 minutos de fala, depois a gente vai abrir para os debates. E aí, dentro desse espaço que é a oralidade e a ancestralidade, a gente sempre coloca os mais velhos para falar primeiro. E aí, o mais velho... pai Paulo, mãe Celina, quem é o mais velho? Celina, a senhora quer iniciar os trabalhos? A senhora quer iniciar? Bem, soldado do quartel quer serviço, né? Não tem outro jeito. Eu estava conversando com a Thaís, a gente está junto desde de manhã. Toda vez que convida a gente para uma fala, a gente fica assim, vamos falar o quê? E eu estou vindo de uma maratona de falas desde o começo de novembro. Novembro está bombando, gente. A negrada está demais. Enfim, o que eu posso falar é da minha trajetória, tanto quanto mulher negra, de comunidade e mãe de santo. É um combo, né? Então, não vou pegar lá de pequenininha, que é muita história. Então, vou começar a falar de 2012 para cá, quando a gente já estava com 6 anos de instituição, que é o Centro Cultural Pequena África, que eu sou gestora há 12 anos. Então, de 2012 para cá, com a redescoberta do Cais do Valongo, veio acontecendo várias coisas para a região portuária, para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Quando se fala Cais do Valongo, a gente pode falar só de Rio de Janeiro, né? A gente está falando do porto de entrada de bilhões e milhões de africanos escravizados no mundo, o maior porto de entrada. Enfim. Então, quando começou as escavações do Cais do Valongo, a arqueologia da UFRJ tinha dificuldades de que alguns zeladoras de orixás estivessem ali presente para identificar o que estava sendo achado ali.
E não ia ninguém, sabe, gente? Não ia, não. Eu já moradora da região e trabalhando ali na região portuária, veio o convite da arqueologia do UFRJ para eu fazer uma visita. E essa visita durou 1 ano e meio, e eu ali colocando os pés dentro daquele cais sagrado, reconhecendo os objetos do culto de matriz africana que nossos amados africanos trouxeram durante a trajetória. A gente fala de um trajeto de mais de 20 anos. Viagem de mais de 20 anos. E ali tinha de tudo que vocês possam imaginar. E eu tive acesso a esses objetos durante 1 ano e meio. E aí, a Natural Pequena África. E o mesmo cais que se abriu para milhares e milhões de africanos aportarem aqui, foi o mesmo cais que se abriram para eu passar e ir até o Benin e descobrir quem eu sou, e de onde eu vim, e para onde eu vou. Não é fácil. Né? Onde a gente tem os mais velhos, né? A gente tem os mais velhos sempre, né? E você ser uma mais nova, está dentro, inserida, né? Quase que empurrada dentro dessa história. Eu fiquei trabalhando com o Centro Cultural e dentro do Cais de Valongo, junto com a ciência. Então, era a ancestralidade e a ciência, um do lado do outro, seguindo junto. Foi um desafio, e é um desafio até hoje para mim, enquanto mulher, enquanto gestora, enquanto mãe de santo. Você tem que dar conta, sabe? É muito complicado, onde você não tem apoio, quase ninguém te ouve. E eu fico muito feliz em estar aqui, ter pessoas que estejam nos ouvindo, sabe? A gente tem essa dificuldade de ter quem nos ouça, quem ouça a nossa história, quem ouça a nossa trajetória. Que antigamente os zeladores de orixá, tá o irmão Paulo que sabe disso, eram só zeladores. Hoje não. Hoje nós somos um combo de situações e temos que mostrar a cara da gente, temos que estar em atividade, temos que mostrar que viemos. Não podemos ficar só no cantinho da roça de santo, sentadinho, esperando a morte chegar. Né? Eu costumo dizer que eu fujo do estereótipo de mãe de santo. Então, uma pessoa que trabalha, se tiver 300 horas você está trabalhando. Né? E tem um tempo para tudo, sim. A gente tem que se organizar. Né? A gente trabalha, joga búzios, faz bola, faz tudo. E tem que dar conta. E o Cais de Valongo só veio para complementar, veio fortalecer tudo aquilo que a gente já vem fazendo, tudo aquilo que aqueles meus mais velhos vieram fazendo, tudo aquilo que a gente pensa e tem em fazer, para vir fortalecer a nossa questão ancestral, né? Que a gente luta por pouca coisa, principalmente respeito. Né? E ser zelador de orixá nessa cidade do Rio de Janeiro, que daqui a pouco estão tentando transformar ela gospel, né? A gente tem que vir todos os dias a Exu que isso não aconteça, senão vão ser mais 200 anos da nossa história, né, soterrada. E nessa andança entre Cais de Valongo, Centro Cultural Pequena África, Casa de Santo, você vai aprendendo muita coisa, principalmente a lidar com você mesmo, que é difícil, né? Ainda mais quando a gente vai se redescobrindo. E o Cais de Valongo é isso, né? Redescoberta, né? Quando ele foi redescoberto, quem é do culto matriz africana foi se redescobrindo junto, foi se respeitando junto, foi se encontrando junto e passando para adiante toda aquela situação vivida pelos nossos ancestrais, que não é nada diferente do que nós vivemos hoje. Só que hoje a gente tem espaço de fala, a gente tem coragem para abrir a boca e falar, a gente tem coragem para reivindicar, enfim. Vou falar como gestora. Como gestora, que cada hora é uma, sabe, gente? Cada hora é uma que fala, sabe? Como gestora, é muito... Tá rindo? O negócio é sério, filho. Sai uma, baixa a outra, vamos. Como gestora, a gente tem várias dificuldades, né, de apoio, de incentivo. Quando eu coloquei os pés nessa casa aqui pela primeira vez hoje, eu estou gelada aqui. Quem colocar as mãos em mim vai ver que eu estou gelada. É uma casa altamente ancestral,
Cada canto que você pisar aqui. Eu estou gelada aqui, eu estou sentindo a frieza do meu corpo. É um lugar que merece muito cuidado, tanto quanto o Cais do Valongo. Tá? Sabe por que eu digo isso? Vou abrir um parêntese. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, a família do meu pai, toda de Araruama, e todas as férias, levava a gente para passear em Araruama. Eu ouvi uma conversa, sem querer, de minha mãe com uma tia, que eu sou a 3ª geração de Celina, tá? De perguntar para minha mãe assim: a sua filha é normal? A minha mãe, sim, a Celina é normal, estuda, é inteligente. Eu cresci com esse pensamento na cabeça. Se eu sou mãe de santo hoje, estou, né? Xangô foi mais rápido para eu não morrer louca como as outras morreram. Então, a questão da loucura, às vezes, eu posso até estar falando alguma besteira, eu estou falando o que eu estou sentindo. É mais fácil dar um Rivotril do que levar para ser cuidado espiritualmente. Tá? Então, eu estar nessa casa hoje tem uma importância muito grande mesmo, até pelo histórico que essa casa tem. Né? Do cuidado com a cabeça, cuidado com o bem-estar, o cuidado. É nada mais, nada menos que a mãe de santo faz. O trabalho da mãe de santo, o irmão Paulo sabe disso, o trabalho da gente é cuidar das cabeças e do bem-estar de quem nos procura. Nós somos um pouco psicólogos, nós somos um pouco psiquiatras, nós somos um pouco de cada coisa. E através dos ebós, das ervas, dos amacis, e a gente traz a cabeça para cima do pescoço da pessoa, né? Acertando. Então veio tudo isso junto, e eu chego aqui através da minha ancestralidade, num lugar mega, super ancestral. Gente, isso aqui é de uma riqueza ímpar. E a hora que eu só entrei aqui, imagina a hora que eu andar tudo aí, né? Eu não conheço o espaço, mas vocês não imaginam a viagem que... Cabeça da mulher de Xangô, né? Viagem, aceitei a história, mas arruma até uma história, né? Para ser recontada lá na frente também. Sabe? É um lugar que precisa de muito cuidado. Mas cuidado mesmo. A gente não fala cuidado... claro que a grana a gente precisa, não vou ser hipócrita em dizer que não, mas é uma casa que precisa de cuidado verdadeiro, precisa de um abraço, né? Abraçam tantas coisas aí fora, né? Por que não abraçar esse espaço aqui? Né? Enfim, então, eu digo que o Cais do Valongo tem me trazido várias experiências assim que eu vou carregar para o resto da minha vida. Né? É saber do porquê que eu sou mãe de santo, do porquê que eu tenho essa missão de ir, às vezes, em lugares que eu nunca imaginei estar. Essa missão que leva a ter cuidado e pensar que eu tenho que... Né? Essa missão de ter que ajudar, de ter que estar perto, de ter que estar olhando. Eu virei a guardiã do Cais do Valongo, né? Nossa, imagina, né? Crezeira, arruma que zumba por causa daquilo ali, tem que ver. Sabe por quê? Ali está a minha identidade. Ali está toda a história ancestral familiar. Ali está toda a história da minha vida e está toda a história do porquê eu sou mãe de santo. Então, eu bato cabeça para o Cais do Valongo, eu dou adobá, bato paó, assim, com maestria. Porque o que é de verdade, a gente reza e cuida, né, Bá? A gente reza e cuida, a gente não quer que passe, eu não quero que passe mais de 200 anos, que só terre aquele Cais do Valongo, que passe o rolinho compressor em cima de mais de 200 anos de história. Né? Hoje eu tenho a liberdade de dizer que eu sou mãe de santo, mas um tempo atrás a gente não podia ter essa liberdade. Sei que a gente não tinha essa autonomia de dizer e falar, a gente que é do santo... Isso, a gente não tem autonomia para porcaria nenhuma. E hoje, com o Cais do Valongo, veio para fortalecer todo esse processo. Podemos sim, podemos usar a roupa de santo sim, podemos usar nosso inhã no pescoço sim, podemos usar nossa coroa, que é o nosso turbante, que significa a realeza. Se a gente usa o turbante, é a nossa realeza, nós somos rainhas.
E toda rainha que se preza tem que ter uma coroa na cabeça. E o turbante é isso. Eu tenho que exibir a minha realeza. Eu tenho que exibir tudo isso. Está acabando? Já falei muito? Não, que eu falo. Ó, eu demoro a falar, mas quando eu pego um negócio aqui, eu recebo Rubem confete. Ninguém larga, vai. Enfim, e o mais importante disso tudo, que o Carlos Valongo veio fortalecer o meu trabalho profissionalmente, veio fortalecer o meu trabalho como mãe de santo. Né? Uma vez que você abre as portas, né? O Carlos Valongo foi abrindo, né? Foi abrindo em nome de algum, foi abrindo uns caminhos assim, e eu fui passando com maestria, e a gente conseguiu atravessar o oceano por 5 vezes, o Atlântico. E depois, a pessoa aqui que vos fala, atravessou, foi para o universo africano, com muita alegria. Eu cheguei ao continente africano, sendo convidada pelo Ângelo Coy. Ângelo Coy é o ministro da Cultura do Benin, da Cultura e Turismo do Benin, e fez um convite que ele queria saber quem era essa mãe Celina Rodrigues, quem era essa mãe de Santel Rio. Ele quis saber que mulher era essa, que é mãe de santo e gestora e trabalha sem dinheiro na cidade do Rio de Janeiro. Você vê, né? A gente chegou lá. A pessoa chega no Arquivo Nacional de Paris, que é um projeto do memorial, da construção do memorial da diáspora africana a ser construída na cidade do Rio de Janeiro. Mas agora tem o MEL, né? Se tem o MEL, não precisa mais do memorial da diáspora africana, né? Mas aí eu fui aconselhada pela Unesco em Paris para continuar cuidando e preservando o Carlos Valongo. Bom isso, né? Eu virei embaixadora, né, do Carlos Valongo, uma representante do Benin aqui no Rio de Janeiro. Vou dizer por que eu cheguei aí. Peraí, tem história. Quando eu cheguei ao Benin, em 2016, que eu tive esse encontro com o ministro da Cultura e Turismo, Ângelo Coy, já estava tudo preparado, tinha uma surpresa quando eu cheguei lá. Eles me deram o prazer de ser coroada princesa da corte real de Quipacenum. Os Quipacês foram os fundadores de Ouida, é uma dinastia de 675 anos no Benin. E são 3 princesas no Brasil. Tem uma em Salvador, uma em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. E a mais atuante é a pessoa aqui que vos fala. Enfim, né? Dinheiro a pessoa não tem não, mas título... No coroa tá linda. E com essa história toda, eu tenho um vínculo muito forte com o Benin. Eu falo com as lideranças diariamente, uma vez que eu tenho eu tenho uma cambole lá fora, que chama Audrey Felipe, que é antropóloga querida, que me acompanha há 6 anos nessa empreitada, e ela que articulou toda essa história para eu chegar até lá. E quando eles viram que eu fiquei 1 mês e meio no Benin, quando eles viram que o meu trabalho era muito sério, que eles investigam, tá, gente? Eles investigam tudo, que a Bá deve saber, os Gei Vudus lá fora, eles têm a autoridade de qualquer deputado federal, senador, a palavra deles é única e acabou. Bá sabe disso, Bá já viu lá fora, sabe disso. O período que eu fiquei lá, eles foram investigando a minha vida, investigaram tudo, né? Inclusive o meu DNA, que todos os meus ancestrais passaram por Ouida. Eu sou uma filha beninoise, eu sou ao Benin. E me deram o título de princesa, e 2 semanas depois, o rei Voodoo, meu rei Voodoo, o Runa, ele me deu o cargo de Aebé de Egungun, onde teve uma cerimônia e tudo, enfim, tudo parafernália. Fiquei igual um sapo boi, tanto chorar, não estava entendendo nada que estava acontecendo na minha vida. É surpresas, né? Surpresa que Orixá dá, que Voodoo dá, que Inquice dá. Não fui para lá para isso, fui para lá para falar do meu trabalho, fui para lá para divulgar o Carlos Valongo, e meu rei falou, a filha não pode ir embora de mãos vazias. Coisa bem de africano, né?
Coisa bem de africano. Você vem para casa igual a alegoria escola de samba. São 300 malas, você fica engasgada na alfândega, tem que abrir. Não, é um inferno. Mas, enfim, e trago esse cargo comigo, não exercito aqui, né? Porque ainda não houve necessidade de exercitar, mas minha coroa de princesa eu carrego na cabeça. E isso ninguém vai tirar. E devo isso ao Cásio Valongo. O Cásio Valongo traz isso, trouxe para mim, sem pretensão nenhuma e alguma, né? E depois, 6 anos se passaram. Ano passado nós ganhamos o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, Cásio Valongo. E hoje é um dia muito especial para mim. A Thaís está me acompanhando desde manhã. A gente está desde manhã junto. Hoje é um dia super, mega especial, depois de tanta luta, de tanta batalha, de acreditar, porque eu só aposto daquilo que eu acredito. Enquanto eu estou acreditando, eu estou apostando. Se eu não acreditar, eu saio, ó, nem apareço. E hoje, pela manhã, teve uma cerimônia de entrega de titularidade, não é isso, Thaís? De titularidade, onde eu levei para minha casa o título, né, do Cásio Valongo, Patrimônio da Humanidade, que eu faço parte do comitê gestor e curador do Cásio Valongo. Eu não, minha instituição, mas eu sou representante oficial. Então, querido, Cásio Valongo é o nosso portal, é o portal da nossa identidade, é o portal da nossa vida, é o portal da nossa luta, é o portal, assim, de... O ruim a gente já sabe como é que foi, né? O ruim já sabe da história. Então vamos refazer a nossa história, vamos recontar a nossa história, né, de acordo com a ancestralidade, de acordo com o Cásio Valongo, que nossos ancestrais passaram por ali e nos deixaram. Sou muito grata a Xangô, a Exu, que é caminho, né? E Beji, que onde eu estou está junto comigo, meu povo Yoruba, Fon, né? Que os Yorubas são lá do Benin, que me protege mesmo à distância, tá, gente? Eu estou aqui, mas eles sabem tudo o que eu estou fazendo aqui. Eles têm um radar com eles, sabe? Que eles me rastreiam, né? E eles já sabem desse título lá, que eu já mandei para eles lá, enfim. É isso. Que a nossa religião, que a minha religião, do culto de matriz africana, seja mais respeitada. Quem não quer seguir, não sigam, mas pelo menos respeitem, sabe? Que a nossa questão de mulher preta, de seres humanos pretos, de homem preto, criança preta, seja respeitada também. Até porque, independente de tudo, nós somos seres humanos. E a gente contribuiu e contribui até hoje. O Cásio Valongo está lá aberto para todos chegar ali, ó, e sentir aquela energia de lá. Não é só para mim, mãe Celina, não, mas para todos. Todos que são aqui, que tiver acesso, tiver um pouquinho de tempo, chegar ali, sentar, mesmo que não reze, mas pense no melhor, pense em coisas boas, porque o ruim já está aí. A gente tem que vir atrás, correr atrás do que é bom. E eu sou muito grata mesmo, à Arqueologia do FRJ, a Rubem Confetti, meu griot, ao Centro Cultural Pequena África, que é a instituição que eu amo demais. Dali eu ganho o meu pão, né? Dali eu tiro o meu sustento, dali eu acolho minhas beldades maravilhosas, que sem elas eu não estaria dando um passo, né? Porque a gente não trabalha sozinho, não, gente. Eu tenho assim... Tem o Rafael, tem a Marina, tem a Milena Lícia que está aqui, tem a Marianinha Barros, tem o meu amor que está longe, mas depois a gente se encontra. Tem minha filha, minha neta, tem minha família biológica, minha família de santo e minha família beninoase. É só agradecimento. Que sejamos sempre felizes, estejamos mais amor no coração. Negócio de ódio está por fora, sabe? Orixá é amor. Orixá é dedicação. Não tem tempo nem para dormir, gente. Mas a hora que der, a gente dorme. Né? Mãe de santo sofre, mas tudo bem. Mas tem que ter talento, né? Pessoa é trabalhada no talento. Né? Falei para a Thaís, não vai nem rolar uma cervejinha hoje. Pô, que eu fico cansado. A hora que vem a garrafa... né? Dá até sair, quando vê o birosca, então a pessoa fica doida. Enfim, a gente ri tudo, vivemos momentos muito ruins,
mas sempre foi ruim. Quem tem mais de 50 aqui sabe, né? Sempre foi ruim. Né? Quem tem mais de 50 sabe. Então, o ruim a gente já tem. Vamos correr atrás do bom. Né? Que eu não cheguei até o Benin porque eu sou bonita e linda. Obrigada. Eu cheguei ao Benin porque eu acreditei em mim. Acreditei primeiro em Xangô e Exu. E em mim. Eu falava assim, nem que for no trem de pouso, eu vou. Sabe? Eu, quando cheguei a Paris, com 600 euros no bolso, fui defender o projeto do Memorial da Diáspora Africana. Falo pra caramba, hein? Tem um minuto aqui. Rapidinho. O diretor do museu do Arquivo Nacional, o Pascal, virou para mim e falou assim: madame, esse projeto seu é humanitário de diálogo entre os povos. A madame tem mais 10 países para viajar, para ir visitar e falar da importância do Cais do Valongo e falar da minha macumba, falar do meu candomblé, falar da minha religiosidade, falar dos meus ancestrais. Então, que assim seja, né? Nem que eu vá no trem de pouso, mas que eu vou. Né? Fui enviada, né? Acredito que é isso, né? Fui escolhida, né? Diante de muitos mais velhos que eu tenho na cidade, as minhas mais velhas que eu tenho na cidade, mas eu fui escolhida para estar aí representando a minha cidade que eu tanto amo, que é meu Rio de Janeiro, e a minha instituição, que foi um presente. Foi um presente que eu ganhei do meu griot e carrego assim esse fardo com muita alegria. Eu só peço a Olorum saúde, peço a Xangô sabedoria e inteligência, e o resto a gente faz. Obrigada. Linda, maravilhosa, princesa, né? Todo dia que nós temos uma realeza, né, sentada assim, toda coroada, né? Enfim, muito chique. Eu gostaria de passar a palavra, né, para o Baba Paulo de Ogum, que é do Quilombo Quilombá de Bongabe, que trabalha muito com esse viés afrocentrado, da descolonização, de também, como o Jairo coloca, né, a reontologização e essa forma de ser, viver e resignificar a nossa subjetividade negra, africana. Boa tarde a todos e todas. Pelo dia de hoje, eu começo a fala pedindo a bênção a Celina e a todos aqui presentes, que Oxalá possa efetivamente nos dar caminhos para nos reconstituir a cada dia, né? Ouvir essa preciosidade, né, da historicidade de Celina nos traz, na realidade, o reconhecimento da nossa resistência e da existência da nossa ancestralidade, né? Xangô é meu avô, meu pai de santo, eu sou sobrinho neto de mãe Estela de Oxóssi, sou oriundo do Axé Pofonjá, em Salvador. Minha Ialorixá, Iaubataió, Vivi de Xangô, foi a última Iaô iniciada por minha avó senhora em 66. Em 67 ela volta à sua massa de origem, mãe senhora, e minha mãe dá continuidade com mãezinha, o Intonã, que assume o trono do Axé Pofonjá e abre a sua casa aqui no Rio de Janeiro. E mesmo antes de abri-la, ela me inicia, porque por questões da ancestralidade, aos 10 anos de idade, minha família, que era católica, apostólica, romana,
com um trânsito muito frequente dos freis e freiras e padres dentro da minha residência, foram surpreendidos pelo um processo de possessão, de transe em mim, e daí começa uma trajetória religiosa de resgate de uma parte ancestral por parte de meu pai, onde minha avó efetivamente era de Minas Gerais, foi pega a laços, trazida para o Rio de Janeiro, era quilombola, e começa assim a nossa trajetória. E assim como Celina, nada acontece por acaso, né? A ancestralidade nos faz reencontrar. Eu tive no Benin em 2014 e também fui surpreendido por um título ao qual não esperava, de Alaxé Ogum em Saqueté, conduzindo aí a realidade da veracidade do culto de Ogum, onde trouxe para o Brasil os seus instrumentos, como a Possi, Quelê e Ogidá. A nossa construção é muito semelhante. Eu fico muito feliz de saber que é a Celina, aquela pessoa que esteve no Cais do Valongo, naquelas descobertas maravilhosas, né? E eu estive ali no Cais do Valongo o ano passado, reinaugurando a casa, o Molocum, de Bruno acho que é o nome dela agora, Leila, e levei lá as meninas, fazendo uma reverência em si, e é importante demais a energia que ali pulsa, e como Celina falou, a energia viva que está dentro desse território aqui dentro de Jacarepaguá, dentro dessa instituição, e dentro desse processo, exatamente para resgate do processo desta cultura imaterial, que é um legado de grande valor para nós praticantes do culto aos orixá. Dentro do Quilombo Quilombá, a minha instituição, que vai completar agora 24 anos, nós criamos, a nível de quebra de paradigmas, apresentar o orixá de uma forma diferenciada, desmistificando a imagem demoníaca criada pela colonização. Nós temos o compromisso de descolonizar. E em cima disso, a gente começa essa desconstrução apresentando o caráter, na realidade, virtuoso de Exu, como patrono da comunicação, fazendo um atendimento à comunidade do Quilombo e a todos aqueles que ali chegam, necessitando, na realidade, de uma orientação. Assim como Celina falou, existem muitas pessoas que aparecem com processos psicossomáticos e que, se não cuidados e acalentados e observados pela unidade oracular, elas podem cair numa unidade que vai tratar dele de um processo neurológico e psiquiátrico, quando na realidade, às vezes, um banho de folha, um bori, pode atenuar essa situação. E em cima disso, Exu faz esse papel de comunicação e encaminha todos aqueles que ali chegam na proposta de desmistificar a realidade desta riqueza ancestral que hoje nós temos a responsabilidade de manter viva. Então, na Casa de Ogum, nós criamos o NADETEC, que é o Núcleo de Atendimento ao Estudo Tecnológico e ao Desempregado. A triagem é feita por Exu, e em Ogum apresenta-se, na realidade, a possibilidade. Hoje nós temos uma parceria com a Secretaria de Emprego, o CRAS, o CREAS, dentro do município, para que possamos, na realidade, estar dando essa assistência e que leve ao candomblé a ser visto de uma forma respeitosa, digna e compreendida de uma forma altamente cultural, social, política e religiosa. Na Casa de Oxóssi, nós temos o NACOM, que é o Núcleo de Atendimento à Consciência. E isso surge no momento em que precisávamos fazer uma obra na Casa de Oxóssi e que todos reclamavam da falta de dinheiro. Não tinha como, então vamos inventar o que fazer para ganhar fundos para isso.
E numa entrega de Oxé, que é um cerimonial mensal que nós fazemos às divindades, Oxóssi, ao receber o Oxé, revela o seguinte: não reclamem da falta de dinheiro, porque vocês só não o têm porque são contaminados pela política de massa de consumo. Se cada um de vocês guardasse o seu 13º, mesmo aquele que recebe um salário mínimo, no final de 5 anos teria uma capitalização e não precisariam reclamar do dinheiro. Mas como são permissivos e entram na realidade, na política de massa de consumo, na sua grande maioria, quando esse dinheiro chega, esse prêmio chega, vocês já estão com ele comprometido e ele sequer passa por vossas mãos, porque vocês trabalham 11 meses e ganham 13. Então, não reclamem do dinheiro e a obra tem que ser executada. Isso foi um tapa no rosto de todo mundo, de uma forma muito diplomática, como é sarcás, como é digno, né, do grande caçador. E a gente aprendeu isso. E nesse momento a gente passou a entender e estudar esse mecanismo e criamos uma série de atividades dentro do próprio axé, no chão do terreiro, dentro do quilombo, para desmistificar na realidade a situação, incentivar a cultura e a garanhar fundos. E dia 10 desse mês nós realizamos a nossa segunda-feira quilombola, que foi assim de um grande sucesso, e conseguimos fazer um outro ato de descolonizar, porque coroamos a rainha do maracatu no chão do terreiro, que até então sempre aconteceu no pátio da igreja. Isso para nós foi de uma alegria imensurável. E de acordo com todo esse processo cultural, nós vamos trafegando com todas as outras unidades, com todos os outros orixás, dando na realidade uma ação social dentro de cada casa, para que consigamos desmistificar a situação. Então, em cima desse legado imaterial, que compõe a língua, que compõe o artesanato, que compõe a gastronomia, que compõe a dança, que compõe a religiosidade, nós fomos dando a cada divindade uma missão social. Então, na casa de Omolu, nós temos o núcleo NAIS, que é o núcleo de atendimento à saúde, onde fazemos, na realidade, todo um processo inicial com tratamentos herbanários, desintoxicando, na realidade, o indivíduo dos remédios alopatas, que movimentam, na realidade, a cura de um lado e estraga de outro. Fazemos com Nanã o NAI, o núcleo de atendimento ao idoso, dentro de uma proposta de uma terapia ocupacional, dando ao idoso o reconhecimento de que ele é vivo, ele está vivo e ele é capaz. Então, dentro de uma ação griot, resgatamos, na realidade, todas as atividades manuais, como tricô, crochê, tampa vasilha, puxa-saco e pintura de pano de prato, uma série de situações que dão ao idoso legitimidade, vontade de viver, né? Se sente na realidade útil em transmutar os seus saberes e fazeres, né? O NAI tem esse objetivo, porque Nanã é uma divindade idosa e não uma divindade velha. Na realidade, ela tem agilidade, sabedoria, porque é através dela que nós existimos. Assim conta a história de Mundo Nagô, né? Olodumare, quando recebe dar a missão ao Orixão lá para criar o mundo, ele tenta fazer o homem de pedra, tenta fazer o homem de ferro, tenta fazer o homem de madeira, e todas essas confecções, quando ele ia emanar o espírito, o Emi, a vida, esse homem continuava estático. Eis que Nanã emerge das profundezas e diz a ele: eu tenho a porção que você vai poder fazer e dar vida e movimento a esse ser. Então, ela mostra a ele o barro branco, o barro vermelho e tira a lama preta. Então, nós temos esse princípio ativo, o vermelho, o preto e o branco. E é dentro dessa realidade que Oxalá coloca o espírito dentro desse corpo feito de barro e de lama, e que nós conseguimos nos movimentar.
Então, dentro dessa existência, Nanã é o movimento e a vida, é o retorno, né? É o próprio Sankofa, né? Que ao botar o olho olha para trás, fazendo na realidade retrospectiva de suas histórias. Porque ela acerta com ele que depois que ele fosse tirar a vida desses indivíduos, que esse corpo voltasse para a terra. Por isso nós apreciamos, valorizamos e reverenciamos os enterros. É efetivamente a volta à massa de origem, é entregar essa matéria-prima de volta para Nanã. Dentro dessa proposta, dentro da família Nanã e Ingi, nós temos o Oxumaré, que trata da diversidade. E essa diversidade compromete entender e aceitar as pessoas exatamente do jeito que elas são. O Candomblé é a primeira religião no mundo a não se importar com a sexualidade de seus discípulos, de seus adeptos, dos seus frequentadores. Porque acreditamos que optar é você escolher a roupa que você veste, a comida que você come, o calçado que você calça. Sentimento e dor não se mede. Então o Xumaré diz: a todo aquele que aqui chegar, receba sem se preocupar com o que ele gosta ou se permite fazer com o seu corpo. O que importa nele é o seu caráter ético e moral. Os seus desejos, as suas dores, só ele pode medir o quanto é bom ou o quanto é ruim. E nós tratamos desse processo da diversidade com o Xumaré, aceitando a todos e todas sem nenhum tipo de discriminação, entendendo na realidade a diversidade divina e compreendendo a oportunidade de aprender incansavelmente. Junto de Oxum, nós temos o NAM, o Núcleo de Atendimento à Mulher, que gera a possibilidade da construção de uma economia criativa, né? Através da culinária, através da indumentária. Nós criamos duas marcas, uma chama-se Boboaxó, roupa para todos, e outra Odaraxó, bela roupa, onde essa bela roupa é uma roupa mais sofisticada, roupa para festa, roupa para casamento, roupa executiva, e o Boboaxó, uma roupa mais despojada, uma roupa para o dia a dia, uma roupa que vai atender desde a criança ao idoso de uma forma mais leve, mais despojada, dando a ele, na realidade, liberdade de expressão. Oiá cuida dos jovens, porque é um momento de transição, e Oiá, como é a mulher que se transforma em borboleta, ou o búfalo que se transforma em mulher, ela traz, na realidade, uma flexibilidade de entender a confusão na cabeça do jovem, quando ele deixa de ser criança, entra na puberdade e que chega à juventude. Então, ela trata do jovem, compreendendo e dando a ele oportunidades e perspectivas de levar, na realidade, uma vida saudável, sem se contaminar pela política de massa de mídia, que faz, na realidade, com que ele se despersonalize para se sentir igual. Então, o papel deste núcleo no Axé é dar ao jovem pertencimento para que ele possa se empoderar diante daquilo que ele é e não daquilo que a sociedade exige que ele seja ou que os outros venham opinar para o que ele venha a ser. Esse é o papel milagroso de Oiá com os nossos jovens. Nós temos Iemoja com o NAF, que é o Núcleo de Atendimento à Família, que vai fazer, na realidade, um levantamento, porque muitas das vezes o problema é que a criança chega na escola com todas as suas deficiências de déficit de atenção, de irritabilidade, começa no seio familiar, na distorção da relação entre pais e filhos, e leva essa carga energética para a escola. E nós compreendemos que a escola é um local de informação e não de educação. A educação tem que partir do princípio familiar, e a escola vai levar a este educando o conhecimento para que ele prolifere, na realidade, os seus saberes, para que possa vir amanhã aplicar os seus fazeres. E Iemoja trata disso, fazendo, na realidade, uma anamnese, porque nós tivemos a sorte e a bênção dos orixá de encontrar, para a ocupação da coordenação desses núcleos técnicos, pessoas efetivamente formadas em áreas correspondentes a essa atuação.
As pessoas que atuam no NAF são assistentes sociais, que fazem anamnese em todo o território quilombola e fazem a pulverização das demandas que vão para o CRAS, que vão para o CREAS, porque muitas das vezes a reação negativa desse aluno na sala de aula é por conta das relações agressivas entre pais, né? Onde o pai movimenta na realidade atitudes desrespeitosas e agressivas à mãe, e a mãe por medo se cala e ele absorve tudo aquilo e tenta retratar de uma forma que não seja verbalizada, também com medo, mas acaba criando na realidade dificuldades inúmeras para uma convivência social. E Iemoja cuida disso, porque como ele é mãe de todas as cabeças, nos dá na realidade a oportunidade de modelar essas pessoas, e com um agravante, sem a egoísta expectativa que eles se tornem membros desta casa. Nós não temos, na realidade, a oratória de uma obrigatoriedade com relação à prática religiosa, e sim em atender as pessoas com a prática religiosa, né, que faz toda a diferença. Nós temos Oxalá, que trata do NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico, que trabalhamos hoje com uma terapia junguiana, tratando exatamente o balanceamento entre o preto e o branco, o quente e o frio, o bem e o mal que existe dentro de todo ser vivo, saindo na realidade desse processo ortodoxo das psicanálises agressivas a nível de medicações que levam na realidade o indivíduo a se retardar e jamais se reconhecer. Então o objetivo da terapia junguiana dentro do NAP, ele tem como razão levar ao indivíduo a se conscientizar de quem ele é, o que está acontecendo com ele e de que forma ele deve e pode se livrar daquilo. Isso trafega direcionando as outras divindades, como Iewa, que trata do Nadefisa, que é o núcleo de atendimento ao feminismo, que vai dar na realidade à mulher o empoderamento, o direito de, como Celina hoje está usando o seu turbante, atravessando na realidade as ruas e ocupando o espaço onde ela deseja estar, sem a mínima preocupação do que vão falar ou dizer da sua coroa. E Iewa, como é a senhora das possibilidades, trabalha esse núcleo, dando à mulher o direito dela ser mulher do jeito que ela queira ser mulher. Se é andando de saia, se é andando de vestido, se é andando de calça comprida, se é jogando bola, se é jogando vôlei, se é fazendo tricô, se é sendo dona de casa, ela tendo o seu valor oficialmente aonde ela quiser estar, sem se preocupar com a marginalização que a sociedade implica e joga em cima dela. Com o Obá, nós trabalhamos na realidade todo o processo voltado para o empoderamento da mulher na construção política, que ela traz na realidade o poder da escutatória, né? Obá rege na realidade a condição de grandes pensamentos que leva às grandes construções, e é a grande importância de levar isso para as mulheres, fazendo com que elas entendam que elas podem estar como a Celina, um grande exemplo, que vai em busca, em cima de uma curiosidade, e acaba agregando na realidade valores que elevam na realidade ao resgate da sua ancestralidade, para que ela possa entender exatamente qual é o papel dela, né? O que ela está fazendo aqui, para que ela está aqui. E é esse núcleo que a gente aplica, porque assim como Celina, existem muitas mulheres perdidas no seu estado de consciência, com medo, porque o medo acaba fazendo viver pela metade e acaba deixando de ser exatamente o que é. E nós, como acreditamos na ancestralidade, isso leva com que o indivíduo vai e volta e não consegue evolução, né? E nós estamos aqui para evoluir. E essa riqueza desse patrimônio imaterial, legado deixado pela nossa ancestralidade, que nós temos e trabalhar de forma diversa e aplicar a divindade como uma força cultural, como assim é no grande continente africano, né? Inserindo efetivamente com os seus saberes, para que venhamos aprender a fazer da melhor forma que podemos, né? Tem um provérbio iorubá que diz: isso quer dizer, qualquer tempo é tempo para começar.
E o nosso tempo é agora. A oportunidade que temos hoje de estarmos num local como esse, falando para pessoas interessadas em desmistificar a imagem errônea trabalhada dentro desta religiosidade, esse preconceito com relação à nossa cor, à nossa raça, é efetivamente evolução. E essa evolução chega exatamente no patrono que rege a cabeça de Celina, meu pai de santo, meu avô, Xangô, que dentro do axé assume o núcleo NAJU, o núcleo de atendimento jurídico, onde também abençoados, temos 3 advogados que dão plantão, dando assessoria jurídica à comunidade quilombola, à comunidade terreiro e à clientela que por lá circula, dando na realidade a eles o direito de lutar pelos seus deveres, porque é isso que Xangô nos ensina. A veracidade e a retidão fazem parte da justiça. E nós de Candomblé, nós pretos, precisamos estar a cada dia mais conscientes que a retidão e a verdade vai trazer emanações da mais pura presença da divina justiça em tudo que fizermos e em tudo que desejarmos, porque a palavra de Xangô é uma só. Ele não faz nada para agradar. É verdade ou é verdade, né, Celina? É isso. E dentro desse processo, nós caminhamos efetivamente, levando a juventude, com o orixá mais jovem que temos, que é Logunedé, fortalecendo na realidade com o NAESPO, o núcleo de atendimento ao esporte, onde estamos resgatando a capoeira, o jongo, o samba de roda, jogos de peteca, bola de gude, bambolê, pique-tá, pique-bandeira, porque as crianças não têm mais acesso a essa realidade infantil. As crianças estão contaminadas com essa mídia na mão o tempo inteiro e atingindo na realidade o seu corpo físico, porque isso passa a radioatividade. E aí a gente precisa saber e entender qual o nível de interesse de extermínio. O extermínio é de forma muito silenciosa, assim como é feliz demais em estar olhando para o black daquele rapaz, para o black dela, para as tranças dela, para o black da Mona. Por quê? O alisamento carrega química que entra na corrente sanguínea e aí o extermínio é feito lentamente, silenciosamente, mas efetivamente autorizado por aquele que está sendo exterminado, porque é ele que está usando, é ele que está acreditando que ele vai ser mais bonito com o cabelo liso do que com o cabelo que Deus o deu. Então, se o grande arquiteto do universo lhe deu o cabelo crespo, entenda que ele é a sua coroa, que ele vai lhe levar no lugar onde você desejar estar, porque essas tranças nagôs, essas tranças para nós quilombolas, é fruto na realidade de rota de fuga. Cada tipo de trança nos permitia, na realidade, sair de territórios que estavam sendo ameaçados pelos colonizadores, pelos brancos, tentando aprisionar os nossos ancestrais. Então, toda esta modelagem, esta arte tem história, e essa história precisa ser respeitada. Dentro desse processo, nós vamos construindo, através da historicidade, dando ao orixá legitimidade, poder e respeitabilidade. Mais uma vez eu volto a repetir, sem a egoísta expectativa de converter ninguém, porque na realidade o nosso papel é exatamente mostrar às pessoas aonde estamos, quem somos e o que estamos para fazer, e entender que os nossos passos vêm de muito longe e o nosso lugar é exatamente aonde a gente desejar estar. E é importante demais passar isso para as pessoas, porque o encontro para com o Olodumare, é a forma em que chamo Deus, ele não pode ser oprimido, ele tem que ser de livre e espontânea vontade. Um orixá não bate, um orixá não cobra, porque você não pegou nada emprestado com ele. E na condição de ser o seu orixá, de ser o seu portador de informações para o bem, ele jamais irá lhe cobrar e jamais irá lhe bater, porque quem ama, cuida, não bate. E a missão dos nossos ancestrais é cuidar, é amparar, é orientar, é ensinar e afirmar. Você pode
basta você querer que você vai conseguir. Então é no eu posso, eu quero e eu consigo sempre. Porque efetivamente é isso que o meu Eledar me traz como certeza absoluta. Mês passado eu dei uma palestra na UFRJ e falei que me doía muito quando eu via um negro evangélico, porque ele estava dando as costas para a sua ancestralidade. E no final, depois para o debate, um rapaz negro que estava fazendo teologia, ele argumentou dizendo, a partir de que momento eu afirmaria isso, eu estava afirmando isso, que um negro cristão daria as costas para a sua ancestralidade. E aí eu respondi a ele, eu afirmo porque na sua congregação, se você for descendente de Ogum, Ogum para ele é demônio. E você está dizendo que você está provendo de um demônio. Se você for descendente de Xangô, ele vai encarar Xangô como um demônio. E você está dizendo que você está vindo de um demônio. E você vai renegar esta origem. O que mais implica na nossa ancestralidade e na historicidade do nosso próprio país é que este país foi constituído por nossos ancestrais. Então não existe nenhuma outra forma oficial. Eu tenho todo o respeito a Jesus, porque eu o encaro e o vejo como um grande avatar, um grande ensinador, na realidade, que leva, na realidade, a proposta de um caráter ético e moral exemplar, porque eu encaro isso como uma verdadeira religião, porque o candomblé teve que se organizar e se institucionalizar a religião, mas o candomblé é, na realidade, uma prática epistemológica afrocentrada no resgate dos seus valores civilizatórios. Todo o processo do candomblé é o dia a dia. Esta religião teve que ser formatada para ser aceita, mas nós tratamos da realidade de uma filosofia cultural e que aplicamos oficialmente saberes dos nossos ancestrais, onde nós continuamos a fazer. Por isso, nós temos o compromisso de descolonizar. Vivemos o nosso próprio Natal, vivemos o nosso próprio Ano Novo, vivemos a nossa própria Páscoa, porque todas essas práticas foram adaptadas em outras denominações, mas tiradas da gente. Então, a essência viva do Natal está em todo aquele que nasce, que vive e que diz que está vivo. Então, todo esse processo de construção trafega na condição de hoje estarmos com a base da sustentabilidade, com uma horta orgânica administrada pelo NAECO, o Núcleo de Atendimento à Ecologia, onde o patrono é o SAM. Nós temos um seminário anual, já há 8 anos, onde diz que qualquer tempo é tempo para começar a amar a natureza, e construímos uma horta orgânica no intuito de cada família ter a sua horta, para construirmos, na realidade, a base da agricultura familiar, onde esse ano nós tivemos o prazer de colher verduras, legumes e vender na feira quilombola, dando a oportunidade do comprador ir lá escolher o produto, tirar o produto extremamente orgânico e levar para sua casa. Essa é a nossa proposta a nível de construir, na realidade, a permanência desse patrimônio imaterial deixado pelos nossos ancestrais. Pela atenção, obrigado. Passar a palavra agora para a Thaís, depois da mais velha e do mais velho ter falado, né? Boa tarde a todos. Bem, muito obrigada pelo convite, e eu gostaria de pedir a bênção, né, da Mãe Celina, Pai João e a todos nossos ancestrais. Eu gostaria... Será que a apresentação... Vou começar a contar um pouco da minha trajetória também, e eu trouxe mais imagens para vocês, que acho que vai ajudar um pouco a... É aquela primeira CT Escola.
O outro, do lado. Pode passar. Então, só para iniciar, né, eu sou turismóloga e bibliotecária, e a história do Conectando Territórios, ela tem muito a ver com a minha história pessoal também, né? Pode passar, por favor. Essas duas fotos são as fotos das minhas duas avós, né? A da esquerda, minha avó veio do sertão de Pernambuco, e da direita, minha avó, mãe do meu pai, que veio da Bahia, né? Eu não tive contato nenhum com a história dela e nem com a maioria da história da minha família. E, paralelo a isso, a nossa história, principalmente afro-brasileira e indígena também, ela foi toda fragmentada, né? A gente nunca teve contato com os nossos ancestrais, nunca soube de onde a gente veio, eu nunca tive contato com os saberes, né, da minha família, nada foi passado, né? E por que eu trago isso para a minha história? Porque, assim como essa história, a história brasileira, ela foi dividida em muitos quebra-cabeças, né? E é a partir daí que tudo começa a se construir, né? A forma que eu comecei a construir a minha própria identidade também afro-brasileira foi entrando em contato com essa cultura e esses saberes, essas histórias que a gente não aprendeu na escola, né? A gente não aprendeu uma história contada pelos colonizadores, né? Então, isso deixa a gente muito distante do que a gente é, né? A Beatriz Nascimento, que ela fala muito, né, que a gente precisa estar visível para construir nossa identidade, né? Que essa invisibilidade deixa a gente fragmentado. E não ter essas referências, para mim, sempre foi muito difícil, porque eu sempre fui a única negra em todos os espaços, por exemplo, então não tinha referências. Eu me formei pela Unirio em 2005, e durante o Fórum Social Mundial, em 2003, eu conheci um quilombola do quilombo de Calunga, lá em Porto Alegre. E eu fiquei espantada, né? Eu falei, como assim ainda existem comunidades quilombolas no Brasil, né? E ele falou, nós estamos lá. E no ano seguinte eu conheci a comunidade do Quilombo de São José. Essa foto é lá no São José. E para mim isso foi um divisor de águas para minha vida, porque tudo que eu aprendi sobre quilombos na escola, a vida inteira, não tinha nada a ver com o que eu estava vendo ali, né? O contato com os mais velhos, né? O contato com o jongo, né? Com todas as outras comunidades jongueiras que vinham de vários lugares do sudeste do Brasil, me tocou muito. Então, eu digo que 2003 foi esse divisor de águas na minha vida, esse contato com a história quilombola e com toda essa cultura afro-brasileira que a gente nunca teve contato, né? Em 2005, o jongo ele se tornou patrimônio material, né, do Brasil. E pode passar. Aqui tem algumas fotos, né, da festa do jongo, que hoje em dia é um grande festival, não sei quem já conhece, mas essas primeiras festas eram diversas comunidades quilombolas, o jongo da Serrinha, que depois criou um festival também na Fundação Progresso, né, que durou durante 2 anos, esse festival de jongo. E pode passar. E enfim, eu continuei estudando, eu fiz biblioteconomia, depois eu me formei como guia de turismo. E quando eu estava na faculdade, uma coisa que me incomodava muito também era como que
a nossa cultura ela estava sendo invisibilizada, porque a indústria do turismo é uma indústria muito massiva também, né? E as comunidades, todas elas têm, né, questão territorial no Brasil é uma questão muito séria, né? A gente nunca teve direitos à terra, né? A gente nunca teve direito à terra. E isso influencia muito até hoje a nossa história, que vai sendo invisibilizada cada vez mais, né? Então, permanecer num território, permanecer com a sua cultura de resistência é fundamental, né? E aí eu me deparei com um turismo de base comunitária que ele tem essa proposta de contribuir para que a valorização da cultura do local seja presente, né? O turismo ele passa a ser uma fonte uma forma de gerar renda para a comunidade e fazer com que as pessoas também se mantenham nos seus territórios, né? Porque a maioria das comunidades elas são muito isoladas e as pessoas elas precisam sair das suas comunidades para procurar trabalho. E aí, quando elas saem, elas perdem contato com a sua própria história, né? Quando elas voltam, muita coisa já se perdeu, né? Então, o turismo de base comunitária ele surge no Brasil, no final da década de 90, com essa proposta também de contribuir para essa manutenção da cultura e das pessoas nos seus próprios territórios, né? Então, eu comecei a estudar durante a faculdade e depois, né, a minha proposta inicial, na verdade, eu queria trabalhar com políticas públicas, né, porque eu queria que as pessoas realmente se aproximassem da cultura brasileira e também da cultura de todas as comunidades tradicionais, principalmente quilombolas. Mas antes disso, em 2012, quando eu ainda estava no mestrado, antes do mestrado, na verdade, durante a Rio+20, eu fui chamada para trabalhar com uma ONG italiana que trabalhava com desenvolvimento agrícola. E eles trouxeram comunidades tradicionais do mundo inteiro, né? Da África, Ásia, as Américas também. E muitas dessas comunidades eram comunidades africanas, da América Latina também, principalmente, e trabalhavam com o desenvolvimento rural, né? E a gente resolveu se manter ainda em rede, e eu queria colocar essas histórias visíveis, né? Não sabia muito bem como. E quando eu comecei a trabalhar com turismo, principalmente aqui na cidade, no Rio, eu vim da Zona Norte também. E uma outra coisa que sempre me incomodou foram os estereótipos, né, que a gente vê em relação à Zona Sul com Zona Norte, em diferentes regiões da cidade, principalmente das comunidades também. E, para mim, eu acho que o turismo ele pode ser uma forma também da gente quebrar esses estereótipos, né, a partir do momento que você conhece o outro. Então, a minha primeira experiência, na verdade, ela começa levando pessoas para conhecer Madureira, né, o baile do Viaduto de Madureira, lá em 2012, e eu ainda nem pensava no turismo de base comunitária, né, nada disso. Pode. E quando eu entrei no mestrado, que eu comecei a pesquisar a comunidade do Quilombo do Campinho da Independência, que foi a primeira comunidade titulada aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu comecei a dar aula no SENAC também, no curso de guia de turismo. E lá, eles sempre faziam uma viagem técnica no final do curso. E sempre que eles faziam essa viagem, que era uma simulação de uma viagem, eles apresentavam a história do Centro Histórico de Paraty e depois um passeio de barco pelas praias de Paraty. E eu comecei a questionar isso com eles, né? Eu falei, olha, existem várias comunidades que estão no entorno de Paraty,
Tem a comunidade do Quilombo do Campinho, tem comunidades indígenas, comunidades caiçaras, que ninguém sabe que essas comunidades estão lá. Não tem como a gente ficar só falando de uma história colonial que não faz parte da realidade, né, do local. Não é uma história real, né? E comecei a levar os alunos para visitar a comunidade do Campinho da Independência também. E aí o que aconteceu é que durante as pesquisas também no mestrado eu comecei a perceber que tinham muitos estudantes estrangeiros que vinham conhecer as comunidades quilombolas e os brasileiros não tinham esse contato, né, com a nossa história. E com a Lei 10.639 desde 2003, né, aí à tona também, sem a gente ter contato com essas histórias, eu resolvi escrever um projeto, né, com essa proposta de aproximar a história e a memória das comunidades tradicionais e afro-brasileira, também trazendo a Lei 10.639 a partir do turismo, né. Então, o turismo, né, no caso, ele está aliado à educação aí, porque é a forma de você se aproximar e trazer a lei junto, né? Então, eu comecei a levar estudantes, inicialmente, para fazer visita nas comunidades, e depois estrangeiros também começaram a querer conhecer as comunidades. Então, o Quilombo do Campinho foi a primeira comunidade, né, onde eu comecei a levar estudantes estrangeiros, e logo em seguida a comunidade também do Quilombo do Sacopã, né, que foi proibida também de realizar diversas atividades, né. A gente sabe que a questão territorial com as comunidades é muito grande, e isso é uma forma da gente ter, da gente saber o que acontece com essas comunidades, né? É uma forma também da sociedade civil ter noção do que está acontecendo no entorno do nosso país, né? Então, acho que é uma forma de dar também visibilidade à luta de outras comunidades e, todos juntos, começarem a construir, ter noção do que está acontecendo, né? Atualmente, eu estou trabalhando com a comunidade do Quilombo do Grotão, que fica em Niterói, né? É uma outra comunidade, não sei quem conhece. Conhece, Renato? Sim. É a comunidade do Quilombo do Grotão. Conhece, Celina? Sim. Onde realiza também o samba todo domingo, né? Tem samba dos orixás também, que é o primeiro domingo do mês. Infelizmente. Pode passar. Pode passar? Pode passar novamente. E comunidades urbanas também, né? Como a Casa do Jongo, em Madureira, também todos conhecem. Pode passar. A história da Pequena África. Hoje o Cais do Valongo ele foi reconhecido como Patrimônio Imaterial da Humanidade, né? Com toda a história, né, de desumanização, mas também um momento em que a gente pode contar a nossa história, né, e as nossas próprias narrativas, né? Essa história que ficou mais de um século apagada, né? A gente estava até conversando, né, Celina? Minha avó, né, vários ancestrais nossos não souberam dessa história, né? Então, acho que esse é um momento muito importante aqui, que a gente está no momento de reconhecimento também, né, de tudo que os nossos ancestrais fizeram pela gente, o reconhecimento da história negra brasileira.
E uma outra coisa também que a gente vem desenvolvendo também no Conectando Territórios, a mãe Celina também já me recebeu na casa no Pequena África, né, no ano passado, onde ofereci um workshop do Cais do Valongo também. Eu não achei a foto aqui para colocar, mas também o espaço Pequena África é um espaço muito importante também, que precisa também estar dentro desses espaços, né, que fazem parte da região da Pequena África. No ano passado, eu recebi uma bolsa do governo do Obama, né, um programa que foi criado por ele, né, para empreendedores da América Latina e Caribe. E a partir daí também eu comecei a desenvolver um projeto que se chama Diálogos sobre Deslocamento, né, que tem a proposta de aproximar também pessoas da afrodiáspora, como forma da gente discutir e nos aproximar a partir das nossas diferentes culturas também, né, e a partir das nossas similaridades, né. Então, aquele evento da esquerda, voltando, foi em Miami, onde pessoas da América Latina, Caribe e Estados Unidos participaram, cada um trazendo a sua história, né? E nesse ano, na Califórnia, foi um encontro que só foram mulheres, né? Mulheres afro-americanas e afro-latinas também. Então, são encontros que a gente traz também as histórias de cada um dos nossos países, como forma também de, não só de aproximar, mas de trazer uma cura não só individual, mas coletiva também. E aí, o Conectando Territórios, ele surge, né, em 2014, com apoio da FAPERJ, né, que foi um projeto de startup. Então, esse, na verdade, foi o surgimento dele, né, como empresa, né, em 2014. Pode passar. E com essa proposta de aproximar não só a Lei 10.639 para a educação, né, mas também para o turismo, como forma de aproximar as pessoas desses diferentes territórios e através também da memória, história, cultura afro-brasileira. Principalmente pensando no fortalecimento material e imaterial da nossa própria história. Pode passar. Uma outra questão também em relação ao turismo de base comunitária, também ele tem essa proposta de fomentar também a geração de renda nas comunidades, né, o fortalecimento dessas histórias, da valorização da cultura local e de novas narrativas também, né, que estão sendo surgidas a partir desses pequenos quebra-cabeças aí que estão, essas peças que estão se juntando, né. Essas são algumas temáticas, né, também que a gente trabalha a partir da educação e do turismo. E eu queria passar um vídeo para vocês que foi feito na comunidade do Quilombo do Grotão. Direito da Bahia de Guanabara, cidade. Ao
ao lado direito da Baía de Guanabara, cidade localizada ao lado oposto da cidade do Rio de Janeiro, está Niterói, com todo o seu encanto. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. E lá também que encontramos comunidades tradicionais, e a única comunidade quilombola na Serra da Tiririca. O Quilombo do Grotão mantém suas tradições e culturas como samba, feijoada e a preservação da cultura e memória afro-brasileira. Chegar lá é se conectar com toda essa história, através do samba e da história da comunidade. A nossa comunidade está aqui Verde 20. Hoje a gente tem na comunidade, são 14 casas e 73 pessoas que moram aqui hoje no Quilombo. A maioria das pessoas vivem do artesanato, da feijoada, enfim. A maioria tem 23 pessoas da comunidade que trabalha aqui no Quilombo. Todo domingo a gente faz uma roda de samba diferente, né? Uma roda de samba, um samba de raiz. Mariana Braga, faço parte de algumas rodas de samba aqui no Quilombo. Comecei a tocar cavaquinho, eu vim pra cá fazer samba. Era uma outra galera, foi mudando, só eu que fiquei. Todo mundo saiu, hoje só tem eu, desde o início. O samba de fé, que é todo primeiro domingo do mês, aqui no Quilombo também. Sempre homenageando algum orixá. E agora tem o samba das mulheres também. Que varia, assim, não tem dia fixo, mas a gente está fazendo, tá sensacional. Só mulher tocando, cantando, é muito bacana, é outra energia, não sei nem explicar. Não é maior pra mim, bora rapaziada, vamos Mariana. Salve Pixinguinha, minha gente. A Conectando Territórios se empenha em proporcionar uma experiência única, aproximar o visitante da cultura afro-brasileira, causando impacto positivo para a comunidade, gerando renda. Há uma festa de aouro. Se conectar com a história da comunidade é se conectar com a história brasileira. Bem, obrigada, gente. Oi. Para agradecer a mesa pelas falas, eu vou ler uma poesia e depois eu vou abrir a mesa para o debate, ok? Espera ainda. Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher, e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando, porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a ancestralidade. Nego Bispo do Quilombo Saco Curtume, sul do Piauí. A mesa está aberta para perguntas, para... Sintam-se à vontade, não precisa brigar pelo quem vai primeiro, viu? Tem espaço para todo mundo. Oi, gente, eu sou o Renan. E eu tenho... Oi?
Ah, tá. Desculpa. Eu tenho duas perguntas para a mesa, assim. Eu faço História da Arte e eu também sou de terreiro, de uma tradição de Jejimari, e na minha casa a gente cultua prioritariamente a energia de Vodun, que é muito específica. E eu tenho uma dificuldade muito grande em pesquisar sobre isso academicamente. Não existem textos, não existem obras de arte sobre Voduns, não existem muitas cantigas conhecidas popularmente sobre Voduns, então tem sido um achado muito difícil. A minha pergunta sobre isso é que eu acredito que haja um processo hegemônico, pasteurizante, colonialista de pegar as pluralidades africanas, todas essas individualidades e amarrar num compilado iorubano, como se todos os negros que tivessem vindo para a nossa formação identitária cultuassem orixá. Eu gostaria de ouvir vocês nesse sentido de como nós podemos, dentro desses espaços que não são só religiosos, como instituições de arte, instituições sociais, que pensam isso, de romper com esse processo agressivo da nagotização, para que a gente também consiga dar um pouco de, não de visibilidade, mas de retomar a história desses grupos africanos que não são tão falados. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, enquanto historiador da arte, eu tenho um grande problema com o acervo de determinados museus que são de peças ritualísticas que, por algum motivo por motivos específicos, foram parar nessas reservas técnicas ou serem expostas, mas sem o mínimo de cuidado para com o respeito dessa peça. Aí eu cito como exemplo o seguinte: no Museu Afro-Brasil em São Paulo, as roupas ritualísticas da Oiá, da Olga de Alaqueto, o axó da Santa, os fios de conta estão todos sendo expostos, os ferros de fundamentação, mas eu não vejo que há uma preocupação da instituição em respeitar ou fazer a manutenção desses objetos. Eu gostaria de ouvir vocês que têm uma experiência maior nessa área, como nós podemos fazer isso. Não cercear a exibição enquanto objeto de arte, mas também fazer a manutenção desse objeto enquanto ritualístico. É isso. Gente, eu não tenho oportunidade de estar conversando com gente assim todo dia. Pelo amor de Deus, na minha faculdade não tem um macumbeiro, gente. É difícil. Não tem. Menina, não tem. Bem, com relação, Renan, essa questão da influência nagô, eu debato isso muito, embora seja nagô, né, seja laquetu, mas eu fiz uma mostra cultural, né, antes das feiras culturais do Quilombo. Nós fizemos 10 edições de uma mostra cultural, e cada mostra tinha um título. E houve um título que foi Religiosidade, Aprendendo a Aprender com a Diversidade, e nós tratamos exatamente dessa diversidade e riqueza linguística do continente africano, que passa porque o Brasil, propriamente dito, Rio de Janeiro, na cidade de Magé, em Piedade, os grandes navios negreiros que ali chegaram foram bantus. Os angoleiros chegaram primeiro no Rio de Janeiro, né? Os nagôs chegaram primeiro em Salvador. Então, muitas palavras do nosso português têm, na realidade, influências bantu, né? Isso se perdeu. Então, existem assim, eu vejo como uma situação de falta de cuidado, seria a palavra, dos próprios membros que oficializam, na realidade, o culto, porque assim, existe hoje a maioria dos terreiros jeje, eles são nagô vodum, né? Porque eles não têm, na realidade, uma preocupação em preservar o vodum,
né? Porque eu fui até questionado com relação a isso nessa amostra, porque eu fiz um dicionário só com palavras Fon, outros com palavras Banto e outros com palavras Nagô. Porque são situações muito semelhantes, né, como a esteira, como a caneca, os lequéis, em si, mas com nomenclaturas diferentes, como o cumprimento, né, bom dia, boa tarde, boa noite, os nomes, né, porque para nós é Oruncó, né, em Jeje tem uma outra nomenclatura, em Angola eles usam muito de Gina, porque eles tiram do nome mesmo um pedaço do nome e aquele nome que fala. Em Jeje eles não falam os seus nomes, né? Eles recolhem esse nome, é do fonitinha, mas aí você pega casas de Queto e que também tem essa escala nos barcos, que chamam o barco do fonitinha. Na nossa raiz não existe isso. Nós recolhemos um barco de 5, não vai ter do fonitinha, fomotinha, não vai ter. Vai ter, na realidade, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto do barco, e a partir do momento que o Eledá dá o seu nome em público na sala, todos passam a conhecer e chamar a pessoa por aquele nome, né? Esse nome não é oculto. E eu tive muita felicidade disso quando cheguei na África e vi isso acontecer. Na realidade, é o nome que o orixá traz, é o nome que todo mundo conhece. Aquele nome é familiar, né? Porque isso é ancestral. Então, quanto mais você chama o nome daquela pessoa, mais força você dá a esta pessoa. Eu costumo reclamar, porque ninguém me chama mais, desde que me conferiram babalorixá, a maioria dos filhos me chamam de baba. As pessoas, porque eu fiz santo pequeno, tinha 10 anos de idade, me chamavam no diminutivo, ficou Paulinho, 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 até mesmo o pessoal da roça em Salvador só vão me chamar pelo meu Oruncó em cerimônias oficiais, mas no dia a dia acabou esquecendo. Então, dentro desse processo, eu vejo que precisa ter esse cuidado. Eu acho que os FONs precisam resgatar, na realidade, o seu lugar, porque isso faz parte da nossa riqueza, na realidade, e que está se perdendo e há muito tempo se perde. Está se perdendo muita coisa. Então, por exemplo, o Ifê em Nagô não é Ifê em Jeje, porque em Angola eles chamam de Dilonga, né? Ou de Longá é o prato, né? Então é uma oratória diferenciada e rica, e que acabou cooptando todos esses processos. Você encontra casas de Angola hoje que falam em Ogum, que falam em Oiá, que falam em Oxum, e não há essas nomenclaturas para os inquices, mas assim como os voduns, mas existe na realidade uma corruptela e a coisa ficou tudo muito junto, né? Como por exemplo, as casas tradicionais de Queto não fazem Exu como um Eledá iniciático, mas hoje a gente já encontra casas de Queto iniciando Exu. A minha raiz não faz, Engenho Velho não faz, mas existem casas que já fazem, entendeu? Então uma vez vieram me convidar para a situação, falei assim, olha, eu não quero aprender porque quem chegou na minha frente não fez, então eu não quero aprender. Se a minha mãe de santo não fez, quem me amparou depois dela, que foi meu pai Moacir, não fez, não tiveram como me ensinar, eu não quero aprender. Não tenho o mínimo interesse com relação a esse respeito, e até porque o aprendizado que eu tenho de Exu me contempla, me convence, e eu não acredito na possibilidade disso. Então, eu me reservo na condição de não aprender e preservar, na realidade, a minha cultura extremamente tradicional. Minha casa vai completar 24 anos, é uma casa muito nova, mas muito cafona, né? Eu costumo dizer, porque eu sigo fielmente todas as tradições das quais me foi passado. Então, dentro desse processo, esse é um processo que eu já busquei, na realidade, botei à tona numa mostra cultural, e existe dificuldade de trazer, na realidade, essa realidade para os terreiros, porque uma casa tradicional de Jeje mesmo, nem roda faz. Eles não fazem roda, né? Eles entram na vamunha, que é um toque específico de Jeje, né? Que é uma outra coisa que a nossa casa também preserva. Nós não começamos o xirê
público em Vamunha, não entramos em Vamunha, porque isso é um ritual jeje e nós não fazemos. Então, mas existem muitas casas de jeje que entram na Vamunha e que fazem a roda, né, para chamar os vodus. As casas mais tradicionais de jeje, os vodus entram apenas pelo encantamento e já aparecem para o público o vodum e não o eledá. Então, todo esse processo é um agravante, eu penso muito nisso também, mas vejo uma dificuldade, não uma impossibilidade, né? E é muito importante que você, dentro desse processo, sendo, na realidade, né, um vodunce, porque vodunce só pode ser considerado quem se inicia para vodum, que é uma outra corruptela, né? Quem se inicia em Queto não é vodunce, quem se inicia em Angola não é vodunce. Né? Em Angola vai ser Muzenza e em Queto será Iaô. Né? Então, todo esse processo de movimentar essa riqueza cultural, eu apoio assim imensamente, porque já tentei fazer isso, consegui poucas palavras em jeje, mas fizemos um painel com as palavras em banto, e em Nagô realmente é muito maior, mas passa por isso. Muitas casas são Nagô Vodum. A própria casa de Dona Olga, da Olga, meus respeitos, o Alaqueto, né, que são oriundos lá de Odiarô, mas fazem, na realidade, uma alusão com um jeje muito grande. E, inclusive, algumas pessoas são chamadas lá de Vodum, de Voduns. E tem essa escala. Dofon, Dofonitinha, Fomotinha. O Alaqueto não é chamado pelo Oroncó. Eles chamam muito pela... Eu digo isso com muita propriedade, porque sou muito próximo da família Mariolage, tanto com as filhas de Dona Olga, quanto aqui no Rio de Janeiro com a casa de finada Mãe Beata, né, que nós somos casas co-irmãs. Não sei se te respondi. Celina, quer acrescentar aí alguma coisa? Oi. E quando fala voodoo, o Paulo sabe muito bem disso. Aqui a gente fala orixá, em Kiss. Você chega em Benia, que é o lugar onde eu fui, é voodoo. Qualquer casa lá é voodoo. Voodoo Sapatá, voodoo Angorô, voodoo é voodoo. Quando chega aqui, Paulo, é o que você estava falando, se os nossos mais velhos não deixou esse legado para a gente, agora não faz muito sentido, e a gente dá continuidade àquilo que vem passando para a gente, né? Senão vira o samba do crioulo doido. Pois eu iniciei em Queto e migrei para Angola, plantei meu chão em Angola, né? E que é isso, tem a questão de Logoedé, de Oxóssi, a gente sabe que em Angola é o quê? É Sesse Taquara, Iapeteci, Nidandalunda. Então essa mistureba já vem lá desde quando eu estava no útero da minha mãe. E não tem como você reverter isso. Não tem. Então a gente dança conforme a música, né? Enfim, aí fazer igual minha filha zeladora, a tia Meroló. A gente faz santo. A gente faz santo. Para errar menos, a gente faz santo. Né? É claro que o orixá dá um pouquinho de saber para a gente, né? Porque ser de orixá é ter ouvidos o tempo todo, né, Paulo? Mas, Celina, eu acho que aconteceu um agravante aí, bem das gerações, porque assim, eu não sei se todo mundo aqui viu o episódio Tenda dos Milagres, Magé Bassan. Nessa série, passa exatamente o respeito que os antigos tinham com relação a isso. Ela tinha uma pessoa, sim, uma divindade, porque ela era Queto, né, Magé Bassan, e que precisava se iniciar para Leba. E ela não inicia, porque a casa dela não inicia, o Diobá faz toda a cerimônia com ela e encaminha para a casa de Mãe Tetu, que essa Muzenza sai em Angola. Então, esse resgate, eu acho que... Respeito, né? O respeito, porque hoje, o que acontece conosco hoje? Século XX,
né? Porque assim, nós homens passamos a ter direito de administrar culto a nível em processo iniciático no final do século XIX. Isso. Até então, esta religião era matriarcal. Essa dualidade trouxe algumas mudanças e, dentre essas mudanças, algumas misturas. Então, quando eu digo que eu sou cafona, porque eu aprendi com os meus mais velhos essas separações. Isso. Vodum é Vodum, Inquice é Inquice, Orixá é Orixá. E quando a gente chega em África, também estive no Benin, em Uidá, é tudo Dan. Né? Dan Sobô, Dan Aviatsu, porque Dan é, na realidade, o patrono dos jejos. É o patrono dos fonhos. Em Jeje não tem saudação como tem os Alaquetu, porque os Alaquetus, os Nagôs, são organizados politicamente, democraticamente, o que não acontece com o Idá. O Idá é o único dono, é um monopólio, Dan manda em tudo. Na época é o rei, né? É o rei. Ninguém pode ser mais que o rei. Então, a saudação para todos é Arrububoi, o tempo inteiro. Em Queto, não. Xangô tem uma dinastia com seu ministério. Tem. Ogum tem uma dinastia com seu ministério. Oxóssi tem uma dinastia com seu ministério. Ossan tem uma dinastia com seu ministério. Omolu tem uma dinastia com seu ministério. Oxum tem uma dinastia com seu ministério. Iemonjá tem uma dinastia com seu ministério. Porque a grande força de Iemonjá está em Abelcutá. Né? Oxum divide 2 ministérios, em Oxobô e em Jexá, que são situações diferenciadas, mas todos 2 é Laquetu. E ainda com o Ifon, que é o Efon aqui, onde a deusa é Oxum. Ela é a matriarca da cidade de Efon e que movimenta a situação. Os Fons não. Oxumaré, né, que é Dan, Oxumaré para nós, mas para eles é Dan, ele manda em tudo. Aquela estrada que dá Uidá, lembra, né? Que vai até o portal do Neruturno. Ele mandou. Assim, as cobrinhas passeiam. Sim, no meio Dan determinou, na realidade, que apagassem as luzes. Né? Porque, tanto que a estrada é horrível para viajar de noite, não sei o quê, porque a iluminação atrapalhava a vida das cobras. Tamanha força que ele tem. Você sai de Uida, vai até a Bombay, a Savé, no escuro. No escuro. No escuro. É divino. São 4, 5 horas de carro. É escuridão mesmo. A luz que tem é do farol.